Muito bem, neste vídeo vamos dar continuidade à resolução do exame de admissão de matemática UP 2019. E exatamente nesta aula estaremos fazendo aqui a terceira parte, que é a terceira e última neste caso, onde iremos partir da questão número 30 até a questão número 40 e garantir deste modo que você tenha ou obtenha o teu 20, ok? Mas antes de partirmos aqui para as resoluções, ou seja, para a prática, eu quero agradecer a todos que já têm visto a parte 1 e a parte 2, que também vou deixar aqui na descrição deste vídeo, que têm deixado seus comentários e que têm dado um bom feedback. Eu tenho lido todos os comentários e possivelmente também tenho respondido aos que puder responder, ok? Então vou agradecer bastante quando nós curtimos este vídeo, tá bom? Neste vídeo eu não vou pedir para se inscreverem ou deixarem o vosso like, vocês o farão quando perceberem que o conteúdo é realmente bom. Agora, sem mais delongas, meu nome é Pedro da Glória Valis, este é o canal que diz... Muito bem, começando com a questão número 30, assim diz o enunciado. Um número com dois dígitos distintos e não nulos é chamado de bonito se o dígito das dezenas é maior do que o dígito das unidades. Quantos números bonitos existem? Ok? Vamos tentar, em primeiro lugar, interpretar a questão número 30. Aqui diz a questão. O número de dois dígitos pode ser aqui x e y. E esses dígitos devem ser distintos, ou seja, temos aqui o número, né, formado por dois dígitos, mas esses dois dígitos já são distintos, x diferente de y. E não nulos, ou seja, x e y sempre são diferentes de zero, ok? Eles não devem ser nulos. É chamado de bonito se o dígito das dezenas é maior do que o dígito das unidades. Então, será dito bonito esse número se este dígito das dezenas, uma vez que temos aqui dezenas, aqui unidades, se o dígito das dezenas for maior que o dígito das unidades. Isto significa que, para nós, o nosso x, este dígito que aparece aqui, sempre terá que ser maior que o dígito das unidades, que para nós corresponde aí o y, ok? Então, interpretando a questão, seria mais ou menos isto. E entenda que o que se pede é o número total de números bonitos que existem segundo as condições dadas no enunciado. Ok? Então, no enunciado são números de dois dígitos. Os números de dois dígitos, eles começam de 10, vão até 99. 99 é o último, ok? Então, com esta informação, agora é só relacionarmos todo o conceito aqui envolvido. Por exemplo, se eu contasse de 10 a 19, eu teria 10, 11, 12, 13, 14, 15 até 19, tá bom? Agora, vamos ver quantos números bonitos existem de 10 a 19. Atenção, para que o número seja bonito, os dois dígitos que aí aparecem, eles devem ser diferentes de 0. Então, aqui tenho 1, aqui tenho 0. Então, este número não vai ser chamado de bonito, porque este aqui é nulo, né? Este dígito das unidades, ele é nulo. Então, nenhum dos dígitos deve ser nulo, tá bom? Então, sempre que aparecer aí 0... não vai ser chamado de número bonito. Agora, analisando o 11, aqui nós temos sempre dígitos diferentes. X diferente de Y, ok? O nosso X deve ser diferente do nosso Y. Para nós aqui temos o dígito das dezenas e das unidades iguais. Então, este número também não vai ser bonito porque tem dígitos iguais e não distintos. Agora, analisando a partir de 12 para diante, nós, para que possamos também considerar este número bonito, o dígito das dezenas tem que ser maior que o dígito das unidades. Aqui temos unidades, dezenas. Aqui as dezenas são menor que as unidades, logo não vai ser bonito. E continuando a contagem, nós percebemos que vamos crescendo. 13, 14, as unidades vão sendo maior que as dezenas. Então, até lá, no 19, não existe nenhum número bonito no grupo dos 10, ok? Os que começam com 1. Então, 0 dígitos bonitos. Agora, se eu começar a contagem a partir do 20, teria 20, 21, 22, 23, 24 até 29.
Agora, analisando este negócio, já sabemos que só por aparecer 0, este número não será bonito, porque nos números bonitos, todos os dígitos são diferentes de 0. Agora, analisando o 21, eu tenho aqui unidades, tenho aqui dezenas. O dígito das dezenas é maior que o dígito das unidades. Então, este número pode sim ser considerado um número bonito. Agora, a partir do 22, estes dois algarismos são iguais, enquanto devem ser distintos sempre. Então, este número não é bonito. E quando começo a chegar no 23, as unidades começam a ser maior que as dezenas. Então, a partir de 23 para lá, porque teria 24, então, a partir de 23 para lá, nós não teríamos nenhum número bonito, até chegar ao 29. Temos aqui unidades maiores que as dezenas, o que contradiz o que se diz aqui, ok? Então, só temos um e único número bonito de 20 a 29. Só temos um único número bonito. Agora, analisando 30, nós íamos começar de 30 a... Teríamos 30, 31, 32, 33, 34, vamos até 39. Analisando este primeiro, já sabemos que não vai ser bonito por causa do 0. Agora, analisando a partir daqui, nós temos unidade, temos dezena. Dígito das dezenas maior que o dígito das unidades. É número bonito. Aqui temos unidade, temos dezena. O dígito das dezenas é maior, então é um número bonito. Aqui temos unidade, temos dezena. São iguais, quer dizer que não vai ser bonito. E a partir daqui, nós vamos tendo 4 nas unidades, 3 nas dezenas. Então, começamos a ter números em que o algarismo das dezenas é menor. Então, daqui para diante, não temos mais nenhum outro número bonito. Então, quantos números bonitos nós temos na casa dos 30? Nós temos 2 números bonitos. Agora, preste atenção. Veja o que está acontecendo aqui. Pegando a casa dos 40, teríamos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. E continuando até 49, ok? Agora, vamos verificar. Este sabemos que não é um número bonito, pois entra o 0. Agora, aqui temos unidades, temos dezena. Dígito das dezenas é maior que o das unidades. Número bonito. Agora, temos unidade, temos dezena. Dígito das dezenas é maior, temos um número bonito. Unidade, dezena, dígito das dezenas é maior, temos um número bonito. Aqui são iguais, então não é um número bonito. Aqui, as unidades começam a ser maior que as dezenas. Também não vai ser número bonito. Então, continuando até lá, não temos nenhum número bonito. Agora, quantos números bonitos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3... Nós temos 1, 2 e 3. Então, são 3 números bonitos. Veja só, quando estávamos na casa dos 10, tínhamos 0 números bonitos. Na casa dos 20, temos 1. Na casa dos 30, temos 2. Na casa dos 40, temos 3. Então, na casa dos 50, teremos 4. Na casa dos 60, teremos 5 e assim sucessivamente. É só continuar aí a contagem. É isto que você precisava perceber para resolver este problema sem sofrimentos, tá? Você tem a casa dos 10, a casa dos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e tem a casa dos 90. Agora, na casa dos 10, você tem 0 números bonitos. Nos 20 tem 1, 30 tem 2, 40 tem 3, 50, 4, 60, 5, 70, 6, 80, 7, 90, 8, ok? E uma vez que a questão é quantos números bonitos existem, significa que o que se pede na realidade é a soma de todos os números bonitos que nós vamos ter neste intervalo. Então, vamos ter 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 2 é igual a 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36. Ok? Então, existem 36 números bonitos segundo as condições dadas.
A alternativa correta para 30 seria a alternativa B. Espero que tenham compreendido a resolução deste exercício. O mais importante em todas as resoluções que você possa ver é o raciocínio que nós vamos usando à medida que vamos resolvendo os problemas, ok? Agora vamos passar para 31, assim diz a questão. Para que valores de x o gráfico da função f de x tem uma tangente horizontal, ok? Nós temos aqui 31, temos o gráfico da função f de x, que é igual a 1 sobre 3, x ao cubo, menos x ao quadrado, mais aqui 3. Então, queremos saber para que valores de x o gráfico desta função possui tangentes horizontais, ok? Então, tangentes, nós estamos a falar da reta tangente. E para quem sabe, se eu tiver uma curva qualquer, uma reta tangente é uma reta que interseta a curva em um único ponto, ok? Então, temos aqui uma reta tangente e temos aqui uma certa curva f de x. Esta reta que interseta a curva em um único ponto chama-se reta tangente. Então, neste ponto, podemos ter um certo x e podemos ter um certo y, não é? Podemos achar as coordenadas deste ponto de tangência. E segundo o nosso problema, queremos os valores de x em que as tangentes a esta função são horizontais. E quando é que as tangentes serão horizontais? Esta é que é a grande pergunta. Agora, imagina comigo que tenhamos aqui uma função, não é? Uma função qualquer, f de x. Para que a tangente a esta curva seja horizontal, querido, é necessário que este ponto de tangência ocorra aqui num ponto extremo. Por exemplo, se ocorrer o ponto de tangência aqui neste extremo máximo, nós teríamos aqui uma reta mais ou menos deste gênero. Então, se tivermos um ponto de tangência aqui, nós temos uma tangente horizontal. Mas, se usarmos este ponto também, é possível termos uma tangente horizontal, que seria a segunda tangente neste caso. Agora, aqui, neste ponto também, uma vez que temos o máximo novamente, é possível termos uma tangente horizontal. Então, as tangentes horizontais só podem ser obtidas em pontos extremos. E para achar os pontos extremos, nós temos que pegar a função, derivá-la e igualá-la a zero. Os valores de x que saem dessa equação são os pontos extremos da função e, consequentemente, para o nosso problema, serão os pontos onde as tangentes são horizontais, ok? Então, vamos fazer isto. Vamos pegar a função, vamos derivá-la, ok? Derivada disto, o 3/10, ficamos com 1 sobre 3 vezes 3x ao quadrado. A derivada deste, teremos menos 2x. A derivada de 3 vai nos dar aí 0. E para quem tem dúvida de derivadas, vou deixar aí o link das derivadas. Mas são vídeos bem longos, mas super bem elaborados. Destes vídeos, você não sai para o próximo a tentar ainda entender este negócio, ok? Agora, fazendo a simplificação de 3 com 3, ficávamos com a primeira derivada sendo igual a x ao quadrado menos 2x. Já temos aí a primeira derivada. O que a gente vai fazer é pegar a primeira derivada e igualá-la a zero, ok? Então, teríamos x ao quadrado menos 2x igual a zero. Bom, use suas habilidades para resolver esta equação aqui, que no caso é uma equação do segundo grau. Bom, uma vez que eu vejo que todos os termos aqui envolvidos apresentam aí o x, vou evidenciar o x, ficando apenas com x, menos aqui apenas com o 2. Pois x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 2 vai dar aqui o meu 2x, com o sinal negativo, igualando aqui a zero, aplicando a lei do anulamento de produto, teríamos x igual a zero, que é este, ou x menos 2 igualado a zero. Passando este para lá, x vai ser igual a 2. Então, eu já achei aqui os valores de x que correspondem aos pontos extremos. É aqui o x0 e aqui o x2. Então, teríamos 0 e 2. 0 e 2 são os pontos extremos, 0 e 2 são os pontos em que temos tangentes horizontais, ok? A alternativa correta neste contexto seria a alternativa C, 0 e 2. Muito bem, passando agora para a questão número 32. 32 diz o seguinte: para que valores de x a segunda derivada da função
é igual a zero. Então, temos aqui a função f de x igual a 5 sobre 2x ao quadrado menos nepa elevado a x. Queremos saber para que valores de x a segunda derivada de f de x é igual a zero, ok? Muito bem, para fazer a derivada desta expressão é muito simples. Nós temos que, em primeiro lugar, compreender que na derivada do nepa elevado a qualquer função que seja, que é uma derivada de uma função exponencial, nós só pegamos este u, derivamos e copiamos o exercício. Então, se eu tenho nepa elevado a x, ao fazer a derivada, é só pegarmos este x, derivá-lo e copiar nepa elevado a x. A derivada de x dá 1, ficávamos com 1 vezes nepa elevado a x. Isto é nepa elevado a x. Então, a derivada de nepa elevado a x é o próprio nepa elevado a x. Agora, aplicando a derivada da função f de x, nós teríamos que fazer descer aqui o 2, ficávamos com 5 sobre 2 vezes o 2, não é? X, porque tiramos uma unidade ali, menos a derivada do nepa, que continua nepa elevado a x. Simplificando 2 com 2, a primeira derivada da função, ela seria igual a 5x menos nepa elevado a x. Feita a primeira derivada, nós queremos a segunda, ok? Vamos derivar de novo a primeira derivada. Derivando a primeira derivada, nós teríamos que derivar esta expressão aqui, não é? A derivada de 5x é igual a 5, menos a derivada de nepa elevado a x continua nepa elevado a x. Lembre-se que a questão é para que valores de x a segunda derivada é igual a zero. Então, vamos pegar a segunda derivada e vamos igualá-la a zero, achar os valores de x. Então, teríamos aqui 5 menos nepa elevado a x igual a zero, ok? Tudo isto vai ser igual a zero, ok? Agora, passando nepa para lá, nós ficávamos com 5 igual a nepa elevado a x. Agora é preciso entender um pouco de logaritmos para conseguir sair desta expressão. Segundo a definição do logaritmo, o logaritmo de a na base b é igual a k. Isto implica dizer que este logaritmano sempre vai ser igual a base elevado ao resultado, ok? Então, o logaritmano é igual a base b elevado a k. Nós estamos mediante esta situação. Nós temos uma base elevado a um certo k, que é o x, e temos isto igual a um certo a. Dá para perceber claramente que a base continua base, e este a, que não apresenta nenhum expoente, ele fica o nosso logaritmano. Então, neste contexto, podemos escrever que ficamos com logaritmo, a base é e, continua base. E este 5 fica o nosso logaritmano igual ao expoente, que é x, ok? Bom, o logaritmo que apresenta base e chama-se logaritmo natural, ok? É ln. Então, ficaria ln de 5. ln de 5 igual a x. Ou seja, o x vai ser igual a ln de 5. Sempre que a base do logaritmo é igual a e, nós escrevemos ln, pois o logaritmo de a na base e sempre é igual a ln de a, tá bom? Então, só fazendo isto, você acerta a questão em cheio. E 32, a alternativa correta passava a ser aqui a alternativa B, ok? B seria a alternativa correta. Rapidamente, passando aqui para a questão 33, nós temos as funções seno de x, temos a função nepa elevado a x, temos 1 mais x ao quadrado e temos a função ln de x, que é uma função logarítmica. E assim diz a questão. Uma função f tem domínio R e contradomínio R+. Então, queremos achar qual dessas funções f de x, todas, né? Vamos supor que aqui tudo isso seja f de x. Então, queremos saber qual das funções tem domínio igual a R e tem contradomínio igual a R+. Ok? Vamos lá. Começando pelo método de eliminação, as funções logarítmicas, geralmente, elas aparecem deste jeito, né? No caso em que é crescente, e para o caso em que é decrescente também não altera o domínio. Nós teríamos uma situação mais ou menos dessa.
Então, estas funções não apresentam domínio R, não estão definidas em todo o eixo de x, pois elas só estão definidas a partir daqui para a direita. Existe também no canal o estudo completo de funções logarítmicas. Pode lá tirar algumas dúvidas. Ok, agora analisando a alternativa C, então aqui não tem chance, Analisando aqui C, nós temos a função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma curva, não é? É uma parábola. E para o caso desta função, nós não temos o valor de B. Então, o gráfico intersetaria aqui a ordenada na origem neste ponto e seria de concavidade voltada para cima, ok? Então, neste caso, o domínio é sim realmente R. O domínio é R. Mas o seu contradomínio não é R, não é R+, pois esta função começa de 1 e vai para o mais infinito, ok? Então, não consegue ser aí R+. Logo, banimos esta função. Quanto à função da linha A, que é uma função seno, nós temos que entender que o domínio é realmente R, ok? O domínio é igual a R, mas o seu contradomínio não é R, pois a função seno e a função cosseno, elas variam de -1 a 1, ok? Variam de -1 a 1, então não tem como seu contradomínio ser aí R+, ok? Então, banimos a possibilidade de ser a alternativa A. E, no entanto, se houver aqui a alternativa correta, será a alternativa B, que é E elevado a x. NEPA elevado a x é uma função exponencial. A função exponencial, neste caso, escrita desta maneira, seria deste modo aqui. Passando aqui pela ordenada na origem E, o domínio, que são os valores de x, a função nós percebemos que varia de menos infinito para o mais infinito para valores de x. Então, logo, o domínio será igual a R. Agora, quanto ao contradomínio, esta função, nos valores de y, começa aqui. Deste ponto vai para o mais infinito. Então, começa de 0, intervalo aberto, para o mais infinito. Ou seja, envolve todos os valores positivos. O seu contradomínio é realmente R+. Ok? Então, a alternativa B seria a função que possui domínio R e contradomínio R+. Ok? Atenção, temos no canal estudo completo de função exponencial, temos logaritmo e temos também estudo, determinação de expressão analítica, esboço de gráficos da função do segundo grau. Aperfeiçoe os seus conhecimentos, ok? 34, assim diz a questão. Na figura está representado o gráfico de uma função f e a tracejado parte da reta y igual a x. Então, temos aqui a figura que eu já vou passando. Temos aqui o eixo x, aqui eixo y, aqui eixo x, temos esta função aqui, que no caso é uma função f, e temos esta reta tracejada, né? Segundo o enunciado, é a reta y igual a x. Vamos lá ver o que eles pedem. Em qual das figuras pode estar a representação gráfica da função f elevado a -1? Função inversa de f. Então, nós queremos a função inversa de f, não é? Muito bem. Entenda, querido, que o gráfico da função inversa de f é simétrico à função f em relação à reta y igual a x. Então, neste contexto, fazendo um gráfico simétrico a este, em relação a esta reta que já foi dada aqui a tracejada, é só espelharmos esta função acima desta reta. Então, fazendo o espelho desta função acima da reta, nós teríamos algo próximo disto aqui. A função escrita desta maneira será a função inversa desta aqui. É só inverter isto para lá, ok? Então, a alternativa verdadeira no contexto da pergunta seria a alternativa D. Olhando bem, a alternativa B é que bate com o que nós escrevemos aqui, ok? Agora, vamos passar rapidamente para a questão número 35, que diz o seguinte. Qual das transformações seguintes permite obter o gráfico da função y igual a 1 sobre raiz de x mais 2 a partir de y
a partir do y igual a 1 sobre raiz de x. Então, nós queremos saber que transformação aplicamos para obter este gráfico a partir deste gráfico aqui. A linha A diz o seguinte: deslocar 2 unidades para a esquerda. A linha B, deslocar 2 unidades para baixo. Deslocar 2 unidades para a direita. Deslocar 2 unidades para cima. Então, nós queremos saber que transformação aplicamos para, a partir do gráfico deste, obtemos o gráfico deste aqui, ok? Bom, a melhor dica de todas que eu vou dar aqui neste vídeo, eu não vou falar no geral sobre transformações, mas nesta transformação você deve entender o seguinte: sempre que nós somamos ou subtraímos no valor de x, o que vai acontecer é que a função vai ser deslocada horizontalmente, ou seja, vai ser deslocada ao longo do eixo x, ou para a direita ou para a esquerda, ok? Sempre que a soma for no valor de x. Agora, se eu tivesse y igual a 1 sobre raiz de x mais 2, agora eu entendo que peguei a função anterior e adicionei mais 2 unidades. Então, o que vai acontecer é que esta função só vai deslocar ao longo do eixo y para cima ou para baixo, ok? Quando eu somo toda a função por uma certa constante, o que acontece é deslocar esta função verticalmente. Mas quando eu somo apenas a abscissa, o que acontece é que essa função é deslocada horizontalmente. E neste caso, é só calcular o domínio da existência. Então, fazendo o domínio da existência, esta parte está no denominador e está dentro da raiz. É só pegar o que está dentro da raiz, dizer que tem que ser maior que 0. Então, dá para perceber que aqui os valores de x começam de 0. Agora, fazendo o domínio de existência desta parte aqui, nós percebemos que esta parte está no denominador e está dentro da raiz. Ficamos com x mais 2 maior também que 0. Ok? Uma vez que toda a expressão está dentro da raiz, quando a expressão está dentro da raiz e a raiz apresenta o índice par, para calcular o domínio é só dizer maior que 0, ok? Maior ou igual a 0, na verdade, mas quando está no denominador, o igual é perdido aí, ok? Agora, resolvendo esta equação, nós ficaríamos com x sendo maior que 2 passa para lá que menos 2. Então, aqui temos x maior que 0. Comparando estas duas expressões, nós percebemos que na expressão original, nós começávamos de 0 para a direita, ok? X maior que 0. Agora, nesta função, nós começamos de menos 2 para a direita. O que é que houve? Houve uma translação para a esquerda, porque nós pegamos aqui do 0 2 unidades para a esquerda. Então, significa que esta função é obtida ao deslocar esta função 2 unidades para a esquerda, ok? Então, nós vamos deslocar 2 unidades para a esquerda. É por isso que saímos do 0 para o menos 2. A alternativa correta, neste caso, seria a afirmação A, deslocar 2 unidades para a esquerda. A é a afirmação verdadeira para 35, ok? Já chegamos aqui na metade, vamos para o 36, que vai ser mais um dos exercícios meio longo, mas nós vamos chegar lá, ok? Assim diz a questão. A função f é dada pela tabela a seguir. Vou passar aqui a tabela. Bom, com a tabela aqui passada, vamos lá ver o que diz o enunciado. A função f é dada pela tabela a seguir. Por exemplo, f de 2 é igual a 1. Quanto vale f de 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 4 se nós fizermos isto 2019 vezes? Então, queremos saber quanto é que isto vale, ok? Preste atenção. Muito bem, nós queremos f de 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 4 se repetirmos isso aqui 2019 vezes, ok? Então, o que eu vou fazer aqui é uma lógica altamente simples, ok? Então, vamos lá. Se nós calculássemos o f de 4, o que teríamos? Teríamos x4. x4, percebemos que a função f nos dá 5. Então, teríamos 5. E, no entanto, isto aqui daria-nos 5. Então, ficávamos com f de 5.
Então, íamos calcular novamente o f de 5, teríamos quanto? Calculando o f de 5, teríamos x5, y aqui é 2. Se calculássemos o f, porque uma vez que este aqui já deu 2, teríamos o f de 2. Calculando o f de 2, x2, y aqui vai ser 1. Agora, calculando o f de 1, teríamos x1, não é? x1, quando x é 1, o y é 4. O que acontece? Voltamos a ter que calcular o f de 4. O f de 4 seria aqui, f de 4 vai nos dar 5. E teríamos que calcular novamente f de 5, que vai nos dar 2, não é? Calculamos f de 5, que vai nos dar novamente 2. E teríamos que calcular f de 2. O f de 2 vai nos dar aqui 1. Vai nos dar 1. E fazendo f de 1, nós teríamos f de 1 vai nos dar 4. Então, novamente, estaremos repetindo isto aqui. Agora, nós teremos que fazer isto, né? Ir fazendo isto 2019 vezes. Então, não daria tempo para fazer isto numa sala de exame, tá? Então, o que a gente faz? A gente percebe que, começando aqui por dentro, colocando f de 4, sai 5, depois sai 2, depois sai 1, depois disso sai novamente o 4, sai o 4, depois sai novamente o 5, começamos a repetir. Sai 2, sai 1, sai 4 novamente, não é? Depois de sair 4, o que sai novamente? Temos 5, temos 2, temos 1, depois sai 4 novamente. Depois vamos repetir novamente, né? Teríamos o 5, teríamos o 2, teríamos o 1, depois 4 novamente. Depois teríamos novamente o 5, o 2, o 1, 4 novamente. Então vai se repetindo a sequência até 2019 vezes. Agora, o que eu tenho que fazer para descobrir aqui a minha solução? Para descobrir a solução é simples. Eu vou olhar primeiro para as alternativas. Eu vejo que nos resultados só me pode sair o 1, o 2, o 4 e o 5. Então, olhando para as alternativas, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Então, das únicas coisas que aparecem aqui nos resultados, que estão nas alternativas, é apenas o 2 e o 1 e o 4. Então, a alternativa correta só pode ser 2, 1 ou 4, ok? Agora que eu já verifiquei isto, vou ter que estudar um outro comportamento da minha sequência aqui. Veja só o 4. O 4, ele é 1, 2, 3, 4. Aparece o 4, né, na quarta posição. Agora, se continuássemos a contagem para analisar a posição do 4, nós teríamos aqui na quarta posição, depois teríamos 5, 6, 7, 8, temos novamente o 4 na oitava posição. Depois teríamos, continuando novamente, 9, 10, 11, novamente o 4 na 12ª posição. Depois, continuando, teríamos 13, 14, 15, 16 também aqui na 16ª posição. Ok, analisando agora o 4, aqui o 8, aqui 12, aqui 12, aqui 16, percebemos que esses todos são múltiplos de 4. Então, o 4 sempre está na posição múltipla de 4. Então, para descobrirmos a posição em que o 4 estará na ordem de 2019, alguma coisa, nós teremos que achar um múltiplo de 4 no intervalo de 2019, ok? Numa posição próxima de 2019. Qual é o número próximo de 2019 que divide aqui pelo 4? Pois, nesta posição que nós acharmos, saberemos que naquela posição exata teremos aí o 4, ok? Porque o 4 só fica em ordens, ou seja, em posições que sejam múltiplas de 4, tá bom? Então, ok, o número divisível por 4 mais próximo de 2019 seria 2020. Então, pegando 2020 dividido pelo 4, aqui 20 pelo 4 vai nos dar 5, 0, acho que 5 novamente. Então, teríamos 5, 0, 5. Então, percebe-se que 20 dá sim para dividir o 4.
Isto significa que, tendo aqui as ordens 2019, aqui 2020, aqui 2021, aqui tendo 2018, aqui 2017, nós sabemos que a nossa sequência é a seguinte, né? Em 2020 nós temos um múltiplo de 4. Então significa que em 2020 nós teremos o 4. Sabemos também que depois do 4 o que vem é 5, mas antes do 4 sempre vem o 1, tá bom? Veja a mesma coisa acontece aqui. Depois do 4 aparece o 5, mas antes aparece o 1. Depois do 4 temos 5, antes temos o 1. Então, se repetirmos isto 2019 vezes, o que nós obtemos ali é o 1 na ordem 2019, ok? Então, o F de 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 4, repetindo isto 19 vezes, vamos ter aí o 1. Ok? Então, a alternativa correta para o nosso exercício seria a alternativa A. Okay? A alternativa A é que é a alternativa verdadeira para a questão 36. Agora é só brincadeira das crianças para finalizarmos com sucesso e quanto a este exame esclarecer um pouco de todas as dúvidas, tá? Agora, 37 diz o seguinte, a questão 37. Quantos são os pontos comuns aos gráficos das funções f e g definidas por f de x igual a x ao quadrado, g de x igual a x, ao módulo de x. Atenção, a pergunta é quantos são os pontos comuns e não quais são os pontos comuns. Então, nós queremos saber quantos pontos comuns estas duas funções possuem, ok? Para saber os pontos comuns de duas funções, é só pegar as funções e igualá-las, ok? Então, vamos pegar f e igualar a g para achar os seus pontos comuns. Agora, a função g é módulo de x e a função f é x ao quadrado. Temos aqui uma equação modular. Bom, vocês sabem que para que isto seja igual a isto, é necessário que isto seja maior ou igual a zero. Bom, com base nessas todas as condições aí, nós sabemos que este valor, não é, fora do módulo, tem que ser maior ou igual a zero para que o valor dentro do módulo seja o valor fora do módulo, seja igual ao valor fora do módulo. Então, resolvendo esta inequação, você percebe que a solução disto aqui é R. Se a solução disto é R, significa que isto aqui será igual a isto aqui para qualquer valor real. Bom, com base nessa informação é só calcular o módulo. Como é que se calcula o módulo de x igual a A? É só dizer que o que está dentro do módulo é igual ao que está fora ou menos o que está dentro do módulo é igual ao que está fora. Alguns preferem multiplicar aqui por menos 1, ficando menos com menos, ficando mais, dando mais, e ficando menos com mais, dando aqui menos. Então, usar a relação deste modo. Mas nós usaremos desta primeira maneira, conforme eu mostrei aqui. Ok? Resolvendo aquela equação modular, teremos o que está dentro do módulo igual ao que está fora do módulo e o menos o que está dentro do módulo é igual ao que está fora do módulo. Agora, passando este x ao quadrado para cá, teríamos menos x ao quadrado mais aqui o x igualado a zero. E o mesmo acontece aqui, passando x ao quadrado para lá, temos menos x ao quadrado menos este x igualado a zero. Agora é só pegar a equação quadrática que temos aí e trabalhar segundo o teu talento. No entanto, nós temos aqui x, aqui também temos x, vou evidenciar um do x, aqui fico com apenas menos x. Era de segundo grau, desse um grau porque evidenciamos x. Mas aqui só tínhamos um único x, então só ficamos com 1. Para garantir com que x vezes 1 dê-nos x, tá bom? Lei do anulamento de produto, x vai ser igual a zero ou menos x mais 1, que esta toda a expressão deverá ser igual aqui a zero. Passando o x para lá, ficávamos com 1 igual a x, ou seja, o nosso x é igual a 1. Um dos pontos comuns ou pontos de interseção das duas funções será aqui o 0 e aqui o 1. Resolvendo a outra equação, temos os outros próximos pontos comuns. Então, novamente resolvendo essa equação, segundo o teu talento, aqui tem x, evidencio o x de menor grau, ficando com menos x menos aqui 1, garantindo com que x vezes menos x dê-me esta expressão, este vezes este dê-me também este. Igualando isto aqui a zero, pela lei do anulamento de produto, teríamos x igual a zero ou menos x menos 1 igualado aqui a zero. Resolvendo esta equação, porque aqui já temos x igual a zero, teríamos menos x igual a 1. Agora,
multiplicando aqui por menos 1, menos e menos dá mais, menos e mais aqui dá menos 1. Então, quantos pontos comuns estas funções nos deram, ok? Quantos pontos de interseção? Nós percebemos que aqui temos 0, aqui temos 1, aqui temos 0, aqui temos menos 1. No total são 3 pontos, porque esses dois são uma repetição. Então, nós temos no total 3 pontos comuns, ok? Porque a pergunta é quantos pontos e não quais são os pontos. Se a pergunta fosse quais são os pontos, nós diríamos que são o 0, o 1 e o menos 1. Como a pergunta é quantos pontos, nós temos 3 no total, ok? A alternativa correta para 37 teríamos aqui D. Já estamos caminhando à fase final. Vamos lá, aqui para 38. 38. Assim diz a questão. Qual é o limite da sucessão geral do termo UN igual a 1? UN igual a 1 mais NEPA elevado a menos N. Então, queremos saber o limite desta sucessão. Atenção, o limite de qualquer sucessão, o N ou AN, BN, qualquer que seja N, o N sempre tende para o mais infinito, ou seja, tende para o infinito. Neste caso, teríamos o limite de 1 mais NEPA elevado a menos N, com N tendendo para infinito. Não adianta ficar nervoso, o que você terá que fazer é no lugar de N colocar o infinito, ficando com 1 mais NEPA elevado a menos infinito, que vai te dar 1 mais, uma vez que o expoente aqui é negativo, vamos inverter a base, ficando com 1 sobre NEPA elevado a mais infinito. Qualquer que seja o número maior que 1, quando elevado a infinito, ele nos dá infinito, tá? Então, deste modo, concluímos que ficamos com 1 mais 1 sobre NEPA elevado a infinito, uma vez que NEPA é 2,7, alguma coisa, é um número maior que 1, elevado a infinito vai dar aí infinito, tá? Agora, qualquer que seja o número, dividido por infinito, sempre converge para 0. Então, teríamos aqui que isto vai ser 1 mais 1 sobre infinito vai dar 0. 1 mais 0 vai ser igual a 1. Bom, feito com sucesso, número 38, você passa para 39. A alternativa correta para 38 seria a alternativa C, 1. Passando agora para 39 e para finalizarmos com a questão número 40, nós teríamos o seguinte, tá? 39. Qualquer coisa, questão de dúvida, deixa aí nos comentários. Agora, 39 diz assim a questão. Sendo f de x igual a NEPA elevado a 2, em que E é um número de Neper, o valor de primeira derivada de f no ponto 1, ok? Pede-se a primeira derivada de f no ponto 1. Aqui é 1. Ok? A única coisa que nós temos que fazer é derivar esta função. Mas atenção, a derivada de uma função exponencial sempre é igual a u derivado NEPA elevado a 1. Mas este u é uma função, não é? Agora, analisando a nossa expressão aqui, este expoente não é uma função, é uma constante. Então, isto faz com que toda esta função seja uma função constante. E a derivada de qualquer que seja constante sempre é igual a 0. Então, ao fazer a primeira derivada da nossa função f, teríamos NEPA elevado a 2 derivado. A derivada da constante sempre é igual a 0. Então, a primeira derivada de f é igual a 0 em qualquer ponto. Isso significa que, se no lugar de x eu colocar 1, uma vez que não tem x aqui, isso aqui continua 0. Ok? Então, a alternativa correta para 39 seria a alternativa B, 0. Agora, passando para finalizar e fechar com a grande chave de ouro pela questão número 40, nós temos o seguinte. Uma função real de variável real f é tal que a função f de x ela é igual à sua primeira derivada para qualquer valor de x. Qual das seguintes expressões pode definir a função f? Então, nós queremos saber qual das funções aqui representa uma função f que é igual à sua primeira derivada.
Bom, eu não vou dar aqui muitas voltas, o que vou fazer é analisar logo a alternativa verdadeira, mas você pode analisar usando o mesmo raciocínio todas as outras alternativas até verificar que todas elas são falsas. Temos aqui a alternativa D, que é a verdadeira. Y igual f de x teria que ser igual a 3 nepa elevado a x. Bom, por quê? Nós dissemos que isso será a alternativa verdadeira, aquela em que f é igual à sua primeira derivada. A derivada de nepa elevado a u, eu já estou cansando alguns de tanto repetir isto, né? É u derivado nepa elevado a u. Agora, se for nepa elevado a x, será x derivado nepa elevado a x. Derivada de x dá 1, então continua isto nepa elevado a x. No entanto, se eu fizer a derivada desta função, o 3, como é constante, permanece 3 vezes. Aqui, o expoente x desce, é derivado, ficamos com nepa elevado a x. Fazendo a derivada disto, derivada de x é igual a 1, 1 vezes 3 continua 3. Então, ficávamos com 3 nepa elevado a x. Nestas condições, este seria o resultado da derivada, esta aqui é a nossa função f. Comparando essas duas expressões, dá para perceber que a nossa função f de x é igual à nossa primeira derivada da função f de x. Esta expressão é igual a esta expressão. É assim como nós terminamos com a resolução do exame de matemática UP 2019, ok? Assista a todas as partes, deixa eu ficar o seu comentário. Será que foi boa a resolução? Fui muito rápido? Fui esclarecedor? Deixa aí ficar o seu feedback e a tua visão panorâmica sobre todas as partes 1, 2 e 3 que estão na descrição deste vídeo. Thanks, people. Até a próxima, resolvendo os próximos exames, o M assim como o P.